Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está aqui na sinagoga Beit Shalom, essa casa que o Eterno levantou, essa obra maravilhosa, para estar conectando-nos à sua Torá, para estarmos aprendendo. Um Shabbat Shalom para você que está nos assistindo pela live, você aguardou durante toda a semana para estar conectado, você faz parte da Beit Virtual, que o Eterno te abençoe grandemente. Desde já eu gostaria que você pudesse deixar o seu like para esse canal, para ajudar ao engajamento do canal, para que a gente possa levar a palavra para mais pessoas. Também, se você não é inscrito no canal, você possa ser inscrito, ficar inscrito. E ative o sininho também das notificações, para que você possa receber as notificações quando nós colocarmos um vídeo novo, Todarabá. Amém? Nós vamos estudar a paraxá de hoje. Paraxá Behal-Otha. 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 A tradução de Behal-Otha, 36ª paraxá, é acenderes, ou quando acenderes. Ela fala sobre acendimento da menorá, sobre a função do Kohen Hagadol que acenderia a menorá e como a menorá era acesa. É uma paraxá muito linda e ela fala sobre funções, né, dos Leviim. Ela fala também, né, um assunto também que nós vamos aprender amanhã com a Morá Débora. Fala também da nuvem de glória. Ela fala, é muito rica, é muito linda essa paraxá. Sempre que eu faço o Kabbalah, eu gosto sempre de tratar com o primeiro. Eu me apressei essa semana para colocar o tema no grupo. Não sei se vocês perceberam, eu sempre sou o último, né? Porque eu falei assim, não, eu quero começar na introdução, né? Para que os próximos, né? Morá, o Rabino, ele dê o desenvolvimento e isso vai acrescentando mais e mais conhecimento para a nossa sinagoga. E conhecimento é liberdade, porque Yeshua nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, hoje nessa paraxá, eu usei o título A Menorá e o Mashiach. Nós vamos aprender um pouco sobre a menorá, sobre a sua importância e também como era acesa, né? A importância da função do Kohen Hagadol, os Leviim, para fazer esse acendimento. Amém? Começamos em Bemidbar 8:1-3. Diz assim: disse Adonai a Moshe: fala a Aharon e diz-lhe: quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem projetar a luz para diante da menorá. Quando Adonai ordenara, como Adonai ordenara a Moshe. Aharon fez assim, ao acender as lâmpadas, de frente ao candelabro, como Adonai ordenara a Moshe, para o Hashem. Então Aharon, naquele momento, era o Kohen Hagadol, e ele era responsável por fazer o acendimento da menorá. A menorá simbolizava a luz divina dentro do do Mishkan. Aqui no momento era o Mishkan. E tinha uma instrução para Aharon de como deveria ser aceso essa menorá. Ok? Bom, nós vemos aqui que a forma que Aharon ele usava para acender é onde fala o próprio título da paraxá. Berá aloterá, quando acenderes, né? Fala Aharon, ele disse, Berá aloterá. Eu não pus a palavra aqui, mas é quando acenderes. Mas quando acenderes, você vai ver, não tá a imagem, mas a imagem que estaria aqui seria de um Kohen subindo o degrau e acendendo a menorá. Eu peço que vocês imaginem comigo, então, nesse momento, né? A imagem do Kohen Hagadol, a menorá, e ele precisava subir a um degrau, 3 degraus mais ou menos, e acender a menorá.
A luz da menorá precisava ser acesa pelo Kohen Hagadol. Ela não acenderia sozinha. Então aqui nós vamos entender que Aharon, quando a Parashá fala, quando acenderes, a palavra Berhaloter está falando que ele precisava se elevar para acender a Torá. Por isso que era colocado um degrau em frente à Torá. A palavra Berhaloter também ela tem uma coligação com a palavra Lehadlik. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Lehadlik? Ó, Lehadlik. Alguém já ouviu? Amém? Quando? Acendimento das velas do Shabat, né? Lehadlik Nesher Shabat Kodesh. Então, o Lehadlik não é apenas você acender. Isso é um segredo do Shabat, que era um segredo da menorá. Lehadlik é você acender a sua alma para que a chama do Shabat se acenda. Por isso é Shamor Vezahor. Tem nomes essas chamas. Lembra-te e guarda o mandamento. Aqui, quando o Kohen Hagadol ele iria subir, ele precisava subir, se acender, se elevar, para que assim a chama da menorá pudesse se acender através da vida e da santidade dele. Fortinho. Isso nos indica que o Kohen Hagadol não era apenas um homem ou um funcionário do Mishkan, certo? Do Eterno, para trabalhar no Mishkan, que ia assim, ele ia simplesmente como um candeeiro e acendia a lâmpada. Não, ele era separado. Ele tinha todo um ritual que ele precisava praticar para que essa função de Kohen Hagadol funcionasse ali. Então, por exemplo, nós vamos passar para o próximo slide, nós vamos falar sobre isso, porque isso também tem a ver com a nossa vida. Nós que servimos ao Eterno, eu falo muito isso, vou citar o exemplo do Razan, eu falo muito isso aqui para os meninos do Razan, vocês que estão fazendo o Razan, vocês estão acendendo, elevando a sinagoga, então vocês precisam estar com a vida diferenciada, uma vida separada, você precisa se elevar para que a sinagoga se eleve. É igual, a mesma coisa acontece aqui no errado. Eles precisam estar bem para que vocês, quando estiverem embaixo, nós, quando estivermos embaixo, também estamos bem. Agora, um exemplo. Se a pessoa aqui em cima tiver coxoxo, vou usar a palavra coxoxo, vocês não conhecem, né? O coxoxo, eu peguei a palavra do xoxo capenga, e eu achei muito grande. Xoxo capenga o quê? E manco. Eu falei, não, xoxo capenga é muito comprido, então vou fazer coxoxo. Aí em casa eu falo, nossa, hoje eu estou tão coxoxo. Coxoxo a pessoa está para baixo, né? Não adianta. Você tem que estar bem. Então nós temos que estar vindo para a casa do Eterno, nós temos que estar bem. Ah, mas está acontecendo tanta coisa. Está tanta coisa acontecendo na minha vida, Moré. Você não sabe o que eu passo. Amém. Só que no Shabat, quando você vem para a sinagoga, isso eu estou falando em geral, você precisa estar conectado com o Eterno. Não interessa o que aconteceu lá fora. Não interessa o que aconteceu, o que passou durante a semana. Porque você saiu de um Shabat, quando você fez a Havdalah, você já fez a Havdalah dizendo para o Senhor assim, em outras palavras, eu estou pronto para 6 dias de trabalho. Os 6 dias de trabalho que está vindo, eu já estou pronto para ele. Eu estou só aguardando chegar o seu dia, que é o Shabat, que é o dia de descanso. E aí, quando você chega na sinagoga, você tem que falar assim, Senhor, ufa, venci os 6 dias, e agora eu cheguei no seu Shabat. Aí você se eleva. Olha que benção. Assim era o Kohen Hagadol. Só que o Kohen Hagadol, ele tinha ainda mais, porque além dele se elevar, ele tinha que estar elevado para que a chama da menorá se acendesse e iluminasse não o Beit, ou o Mishkan, que estava lá, porque ela era projetada para frente. Ó, como se a menorá estivesse aqui, ela era projetada para frente à luz, para iluminar não o Mishkan, porque a luz do Mishkan era iluminada pela glória de Hashem, pela glória de Adonai. A luz da menorá iluminava Israel. Ela ia para fora. Por isso que quando o Eterno falava, por exemplo, com Moshe, ele falava da porta da tenda do encontro, porque a luz saía dali também.
Era para Israel. A menorá simbolizava a luz para Israel. Nós vamos ver isso aqui hoje. Continuando. Então, para você, para o Kohen Hagadol, para ele fazer o acendimento, ele precisava passar por um ritual de purificação, chamado Tahará. Eu não pus aqui, mas o nome é Tahará. Diz assim, ó, toma, Bemidbar 8:6, toma os levitas, dentre os filhos de Israel, e purifica-os. E assim farás para purificá-los. Asperge sobre eles águas da purificação, e eles farão passar uma navalha sobre toda a carne. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Eles não podiam acender. Se você continuar, né, lendo a Torá, você vai ver que ali vai as instruções. Eles não podiam acender a Torá sem passar por esse processo de purificação. Eles tinham que estar limpos, né, para poder fazer o processo de acendimento das velas da menorá em si. Mas o que significa? Asperge sobre as águas, né? E eles passarão uma navalha sobre toda a carne. O que significa isso? Lavar a sua pele e passar uma navalha na sua carne. Ora, todos nós sabemos que o tzadik é conhecido como justo. Amém? Só que um justo não significa que ele não tem pecado. Um justo, na tradução, na realidade, simboliza aquele que tem mais mitzvot do que averot. Se você não entendeu, eu vou dizer para você, cumpre mais mandamentos do que peca, do que transgride os mandamentos. Mas isso não quer dizer que ele é perfeito. Então, quando o Kohen chegava ali, ele tinha que se purificar daquilo que ele tinha feito, dos seus pecados. Todos nós temos pecados. O Moré tem pecado. O Moré erra. O Rabino também erra. Arebes também erra. Todos nós erramos. Todos pecamos. Por isso que necessitamos da Torá, por isso que necessitamos de Yeshua, por isso que necessitamos de arrependimento. Todos estamos no mesmo barco. A diferença é que, para uns, vamos dizer assim, uma techuvá, às vezes é diferente da outra, entende? E para uns o chamado é diferente do outro, mas estamos sujeitos às mesmas paixões. Até mesmo Yeshua era sujeito à mesma paixão que nós. Quando fala a mesma paixão, era sujeito aos mesmos testes. Entendeu? Bom, então eles precisavam limpar a sua carne de todo o pecado, purificá-la. Tudo bem até aí, né? Purificar a carne, tudo bem, tranquilo. É a mesma coisa você fazer um Netilat Yadayim. O que é o Netilat Yadayim, para quem não sabe? Não é apenas você lavar as suas mãos, é uma purificação. Por exemplo, nós vamos fazer daqui a pouco Kiddush. Nós fazemos a purificação das mãos para pegarem algo santo, a ralar. Por quê? Será que é só higiene? Porque às vezes você pode falar, não, mas é higiene. Vamos ver Paulo? Paulo fala assim, ó, lá em Romanos 11. Porque se a massa é santa, se a primícia é santa, toda a massa o é. A primícia nada mais é que um pedacinho de ralá que você tira da ralá quando você está fazendo e deixa ali do lado que ele vai pegar fogo e sobe o incenso. Você faz uma brahá para aquilo. Quando você faz uma brahá, sobe o incenso porque queimou aquela massa da ralá, as primícias foram queimadas como incenso, uma oferta, aquela massa da ralá se torna santa. Então, para que eu possa manusear a ralá aqui no Kiddush, eu preciso estar purificado. Viu como é que não mudou? Para acender a menorá, as chamas da menorá, eu preciso me purificar. Eles precisavam. Para manusear a ralá, eu preciso me purificar. Então, o Eterno está falando incessantemente para nós, você precisa se purificar todo momento. Porque nós estamos sujeitos a nos impurificar, vamos dizer assim, a nos contaminar a todo momento. Aí você vai ver, por exemplo, mais uma coisa. Peraí, tudo bem, Moré. Eles se purificavam e lavavam suas mãos, as suas vestes, né? Ele purificava o seu corpo, a sua carne, mas ele passava uma navalha sobre toda a sua carne. Que
coisa estranha. Então ele se depilava. Então quer dizer que na hora que a gente for mexer, que eu vou me depilar? Não, não é bem assim. Vamos entender. Mas o que significa esse depilar aqui desse versículo? Bom, o depilar significa que muitas vezes a nossa contaminação ela não é só superficial. E o do Kohen Hagadol também não era diferente. Muitas vezes, assim como os pelos, como é que é um pelo? O pelo ele está embaixo da epiderme, né? Tem a pele, a epiderme, e ele fica embaixo, não é? Tem um suco capilar. Alguém já viu um pelo? Como é que é? Tem um suco capilar e ele fica ali e ele sai de dentro para fora. O raspar os pelos significa você tirar tudo aquilo que está contaminado de dentro para fora. Para acender essa menorá, vamos dizer assim, para acender a nossa menorá, porque hoje não tem mais a menorá, tem? Tem Beit HaMikdash? Tem Mishkan? Então qual é a nossa menorá? Ó, nosso coração, não é? Essa é a nossa menorá. Para a nossa menorá, e é aqui eu já começo a trazer, eu estou começando o estudo agora. Amém? Sexta-feira, 1h10, a mulher fala que agora que ele está começando, depois de 20 minutos. Isso que eu não escutei ainda, que eu tenho 3 almas falantes. Uma mais. Ainda bem que não é referente ao peso, né? Se fosse referente ao peso, o povo não sair daqui hoje. Amém? Bom, ó, o que acontece? Assim como nós não temos a menorá que o Eterno está falando para nós, é o nosso coração. A nossa menorá, aquela que está aqui dentro, aquela que precisa acender, nós precisamos entender que nós precisamos estar purificados para acender a nossa menorá hoje. Por quê? Mas Moré está falando sobre o Kohen Hagadol, está falando sobre o Leviim, mas Yeshua, mas Paulo, ele também fala para nós que nós, lá na Brit Hadashah, está dito assim, que nós somos Kohanim do sacerdócio rei. Então hoje a nossa menorá, o nosso beit, lembra, há um tempo atrás nós aprendemos, nós temos que criar um beit para nós. Nós temos que criar um mishkan para nós. Nossa menorá está dentro de nós. E ela precisa iluminar onde? Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a luz. Então, o processo de passar a navalha na carne é você tirar de dentro toda a contaminação que foi absorvida do mundo externo, do mundo lá fora. Porque quando esses pelos voltarem a nascer, agora eles vão nascer, mas não mais contaminados. Eles vão nascer limpos, purificados, porque você passou pela purificação, você acendeu a chama da menorá na sua vida e automaticamente você acendeu na chama de todo o Israel, ou todos aqueles que estão ao seu lado. Deus instrui. Deus instrui a Aharon a acender as lâmpadas da menorá, de maneira que todas as 7 lâmpadas projetassem luz para a frente da menorá, iluminando a área diante dele. E isso simboliza a iluminação espiritual, que é a presença divina constante no Mishkan. E é esse processo de acender, merá aloterá, é você se purificar, você se acender, você se elevar, para que as chamas da sua menorá possam assim iluminar todos aqueles que estão à sua volta. Lembre-se que o primeiro chamado para o nosso pai Abraham Avinu. Abraham Avinu significa pai Abraham. O primeiro chamado para ele, após o Eterno falar, saia da casa da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, o primeiro chamado era, serás luz para as nações. Você será uma menorá em meio às nações. E o que ele fazia? Nós aprendemos aqui, sábado passado, ele parava lá nos carvalhais de Mamre e acendia lá
estendia uma sucá e recebia os estrangeiros, os viajantes, e comia com eles. E a hora que eles iam pagar, ele falava assim, não, você tem duas opções, ou você pode pagar, ou tanto. Ou você faz uma brahá para o Adonai de Sevaot. Mas quem que é Adonai de Sevaot? Para Shaddai. Quem é Shaddai? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra, aquele que nos salvou, aquele que daquele dilúvio que teve, apenas 8 foram salvos, e a pessoa começava a entender aquilo, e a pessoa começava a absorver a Torá, e muitas nações conheceram Hashem através da vida de Abraão. Tanto que, quando Abraão desce para o Egito, o próprio faraó conhecia Adonai de Sevaot. Porque ele questiona, que é isso que tu fizeste a mim? Por que não falaste que a sua mulher é sua esposa? Por outrora serei eu atormentado ou morto pelo próprio Deus? Ele fala isso. Mas como que ele falou isso? Porque ele conhecia. Então esse é o princípio de Deus para nós. Nós acendemos essa menorá. Mas por quê? Porque a luz da menorá, ela tem uma função na nossa vida. Olha só. Aí eu trouxe aqui, Talmud Menahot, 86b, diz assim: as 6 lâmpadas que estavam dos lados da menorá estavam voltadas para a lâmpada central. Olha que interessante. Todas elas eram acesas e elas não ficavam em pé. Ó, elas não ficavam assim, elas ficavam assim, olha lá a figura, ó, olha que interessante. Dessa forma assim, ó. Elas apontavam para a haste central. Esse era um milagre que acontecia dentro do Mishkan, ó. Então elas eram acesas e uma pendia, né? A oriental e a ocidental. Ela pendia para a haste central do meio, a quarta. Talmud Shabbat 22b fala assim: a lâmpada ocidental da menorá nunca se apagava, e a partir dela o sacerdote acendia o restante das lâmpadas. Ela era Ner Tamid. Sabe aqui, ó? Ner Tamid, a luz que não se apaga. Podia passar o tempo que fosse, as 6 apagavam, mas quando o Kohen Hagadol abria, ou o Kohen entrava, a haste do meio estava acesa. Aí ele precisava fazer todo o processo de acendimento, né, de se elevar, e pegava essa chama do meio da haste central e acendia todas as outras. A luz da menorá, ela tem um segredo desde a época do Mishkan. E isso eu quero que você se conecte. Porque a luz dentro de você, ela tem um segredo, ela tem um propósito. E esse é o maior propósito que nós temos para cumprir nessa terra. Ó, o Zohar na Parashá Belahot, Berra Alutha, 151a e 152a, fala assim, ó, Rabi Moshe Cordovero, em Or Ned Erav, né, que é a lâmpada que não se apaga, ele comenta que a lâmpada ocidental, que nunca se apaga, simboliza a presença contínua de Deus e é uma representação da luz eterna que o Mashiach trará. Olha que interessante. Aqui o Zohar está falando o seguinte: aquela luz que foi projetada lá no Mishkan, ela já falava da luz do Mashiach. Porque quando ele vier, ele será projetado e trará luz para todo mundo. Ramban também, esse Maimônides, né? Ele fala o seguinte em seus comentários: sugere que o acendimento das lâmpadas da menorá prefigura a era messiânica, quando a luz da verdade e a justiça divina brilhará plenamente. Então aquela luz, ela não era acesa apenas para um símbolo, ou pelo menos só para iluminar o Mishkan, ou só para iluminar, mostrar como um farol. Não, ali representava o Mashiach. Quem está dizendo aqui são os comentaristas de estudiosos da Torá, doutores da Torá, que já viam a prefiguração, o arquétipo do Mashiach ali na menorá do Mishkan. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Assim como Aharon acendia as lâmpadas para iluminar o Mishkan, o Mashiach trará a verdadeira luz ao mundo, revelando a glória de Deus a todas as nações. Baruch Hashem.
Olha, a luz da menorá ela é tão importante na nossa vida que ela simboliza tanto a nossa luz, que precisa acender, como a luz do Mashiach, que ambas estão conectadas. Porque como que você vai iluminar se a luz do Mashiach não ilumina você? Não tem como. Não tem como. E o povo precisava receber essa luz. Israel precisava receber essa luz que era emanada da própria menorá, que simboliza o próprio Mashiach. Olha o que está escrito aqui em Yeshayahu. Olha só que interessante, pessoal. Yeshayahu 42, 6 e 7. Eu, Adonai, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do teu povo, para a luz dos... Para a luz de quem? De quem? Dos gentios. Epa, mas peraí, é para a luz dos gentios? Sim, mas não é para Israel? Sim, é para os gentios. Olha só, para abrir os olhos dos... Para tirar a prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Essa passagem de 42 de Yeshayahu é uma correlação com a passagem que Yeshua leu lá na Haftará, quando ele entrou naquela sinagoga, que foi lhe dada a oportunidade. Ele falou assim, Urua, é uma correlação, não é a mesma passagem. Urua ha-Elohim está sobre mim, porque me ungiu para dar vista aos cegos, para curar os enfermos e para tirar das prisões e os cárceres aqueles que estavam presos. Olha que coisa interessante. Yeshayahu estava falando sobre a luz da menorá, porque ele era o quê? Luz para os gentios. Luz para os gentios. E Yeshua já tinha sido profetizado o Mashiach, que ele viria não somente para Israel, mas principalmente para que o gentio tivesse acesso à Torá. Então a luz da menorá, a luz do Mashiach, que é hoje para nós, hoje nós temos a luz do Mashiach em nós. E essa luz precisa ser projetada. Nós precisamos acender, vamos fazer uma junção dessas duas conotações, acender para que assim acenda a luz de Mashiach em nós. Olha que coisa mais linda, gente. E para quem que é? Para aqueles que não conhecem. Muitas vezes é para aqueles que não conhecem. Porque assim como nós outrora não conhecíamos um dia, foi nos dada a oportunidade. Eu lembro direitinho, do primeiro dia que eu cheguei aqui, era uma segunda-feira, era aqui embaixo, não sei se o senhor lembra, Rabino. Era uma segunda-feira aqui embaixo, o Rav me recebeu, conversou comigo, eu precisava tanto de ouvir uma palavra. Ele falou assim para mim, amanhã nós temos culto aqui. Eu era presbítero 10 anos. Amanhã nós temos culto aqui. Eu quero ver se você é um homem de palavra. Ele falou, foi ou não foi, mano? Ô, Rabino? Era na terça, então. Era na segunda, eu estava aqui. Na terça, ele falou assim, amanhã. Na segunda, ele falou que no outro dia era terça. Amanhã é terça, temos culto aqui. Eu quero ver se você é um homem de palavra. Vem aqui amanhã. Eu senti uma paz tão grande aqui. Não éramos ainda uma sinagoga, né, Rabino? Ainda estávamos em processo. Por isso que eu digo que nós somos um milagre. Nós somos uma sinagoga que foi formada por Deus e por um homem que acreditou, né, Rabino? Baruch Hashem. E aí eu voltei na terça. Voltei. Quando eu voltei, ele me recebeu, porque ele estava sempre, como sempre, ali na porta. Me recebeu e falou assim, eu vi hoje que você é um homem de palavra. E eu sentei e ouvi a palavra, que eu ainda não tinha visto. Eu tinha visto outras palestras dele sobre simbologia, mas não tinha visto palestras sobre Torá. Ali acabou, meu coração derreteu, eu senti Urua me convenceu, a luz da menorá do Mashiach entrou no meu coração e acabou. E fazem, eu não sei, mas eu acho que está para 9 anos, se eu não me engano, que eu estou. 8 anos. 8 anos. 8 anos que estamos aí. Por quê? Porque a luz da menorá nos iluminou. Olha só, Yeshayahu 49:6 disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacob e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para quê? Aí, ó, de novo. Para a luz dos gentios,
para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É que não pareceu aqui, mas é da terra. Tá, pessoal? Apagou. Alguma coisa na configuração aí, né? Alguma coisa. Às vezes acontece, o PowerPoint, ele dá uns... Mas para as extremidades da terra. Olha só, então quando o Mashiach veio, já tinha sido profetizado que ele ia trazer os guardados de Israel, os dispersos. Por isso que ele fala assim lá para a mulher cananeia: eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Como que eu vou deitar aos cães aquilo que é dos filhos? Ela falou assim: não, mas os cães também comem das migalhas. Aí falou: grande é a sua fé, mulher. Aí ela, por quê? Porque ela certamente conhecia essa palavra. E aqui estava a profecia: eu virei para os de Israel, mas serei luz para os gentios. Porque eles precisam conhecer minha Torá. Nós temos uma tendência, eu sei, pessoal, nós temos uma tendência, depois que nós conhecemos a Torá e, né, nos reconhecemos como judeus que somos, circuncidados no coração, de desprezar um pouco, sabe, outras denominações. Mas eu falo muito isso também aqui com o ministro Razan. Nós precisamos entender que você não tem que ficar empurrando para o goela abaixo, mas temos que amar, porque um dia nós fomos estrangeiros, amém? Como eles. E hoje nós somos judeus, mas foi nos dado. Ontem nós estávamos lendo, por exemplo, Isaías 56. Não diga o estrangeiro que te separarei do muro, porque dentro das portas da minha casa, nos meus muros, no meu santo monte, te darei um nome que será maior do que os de filhos e filhas, porque você aceitou. Sabe por que nós, até hoje, nós estamos de pé até hoje? Um dos milagres é porque para nós isso é uma realidade. Muitas vezes é muito mais difícil viver os mandamentos aqui, onde nós vivemos, da forma que nós vivemos, como nós aprendemos, do que daqueles que foram criados, servidos, instruídos por toda a sua vida, de geração em geração. Mas nós que nos esforçamos, a Torá nos ensina que só da gente pensar na mitzvah e falar assim: não, eu vou fazer uma mitzvah, eu vou levantar para fazer uma mitzvah, pronto. O Eterno já tá começando a acreditar o mérito. Não, opa, esse daí está aprendendo agora. Esse daí ele merece. Por isso que Isaías fala: te darei um nome que será maior ainda. O nome de Israel é grande, mas o seu, você vai ser Kohanim junto comigo. Kohanim do rei. Amém? Amém. Que nós venhamos entender isso todos os dias da nossa vida. Yohanan 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quando ele falou isso, ele já estava falando da menorá. Ele já estava falando, porque ele já sabe. Gente, o contexto, a gente precisa entender o contexto da Torá, da Bíblia. Quando Yeshua veio, o contexto da Torá e do Taná já estava em vigor. É a mesma coisa de falar assim, você falar um ditado: água mole em pedra dura. De novo, água mole em pedra dura. O contexto já está montado. Então, quando Yeshua chegou, se apresentou e falou assim: eu sou a luz do mundo. Aqueles que estavam atentos, aqueles que os olhos estavam abertos, que as escamas tinham caído, ele falou assim: a luz do mundo é a menorá. A luz do mundo é o Mashiach. Ele é o Mashiach, ele está falando que ele é o Mashiach. Porque até ontem, para nós, Yeshua caiu de paraquedas no meio de uma nação que nunca conheceu, e por causa dos milagres, ele conquistou todo mundo. Mas não é por causa dos milagres. Os milagres foram uma consequência daquilo que ia acontecendo com a fé das pessoas. Ele já estava no contexto, porque já estava profetizado para ele que ele seria luz para as nações, para o Hashem. Esse é o Yeshua que nós vivemos. Esse é aquele que nós esperávamos. Aqueles que nossos irmãos alguns ainda não reconheceram e não entenderam, por estarem entorpecidos. Por isso que é o problema de estar entorpecidos, com os olhos fechados, vendados. Mas nós que temos os olhos esclarecidos, as nossas mentes claras, nós vemos com os nossos próprios olhos a luz de Mashiach em nossa vida. Amém? E ele continua:
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele era a luz de todas as nações, os gentios das nações. Ele era que iluminava. O Mishkan precisava iluminar todo Israel. E Yeshua ilumina a nossa vida. Para terminar, aqui em Rit Galut, 21, 23. E a cidade não necessita de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é o quê? É a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua... Eu deixei por acaso a lâmpada aqui. Mas a palavra mais correta, o Cordeiro é a sua menorá. Baruch Hashem. Ela ilumina. De quem nós estamos falando, sinagoga? Da cidade santa, Jerusalém. A nova. Quem vai iluminar em Jerusalém para todo Israel? Para todo o mundo, todas as nações? Yeshua. E você? Você tem um desafio de acender essa menorá em sua vida e na vida de todos nós. Amém? Baruch Hashem, eu quero agradecer a oportunidade. Que o Eterno abençoe a todos.